Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui em mais um domingo, às 8 horas da noite, juntos, reunidos para o nosso Evangelho no Lar. Boa noite, Giovana. Boa noite, Denise, Pati, Anthony. Boa noite, Juliana, Rudinei, que esteve aqui com a gente semana passada. Boa noite, Gladete. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão aqui retornando a mais um domingo ou aqueles que estão chegando aqui hoje. Esse é o Evangelho da Associação Espírita Fé e Caridade e a participação não é só nossa, que estamos aqui na tela, mas de vocês também que estão participando via os comentários, porque o Evangelho é de todos nós, então a gente conta com a contribuição de vocês também. Boa noite, Dona Olga, boa noite, Suzana, Lucimar, sintam-se todos acolhidos. Deixa eu confirmar se eu já consigo adicionar o nosso convidado na tela, só um pouquinho. Uma convidada muito especial. Vamos ver se o convite vai chegar ali à tela e vai dar tudo certo. A gente está seguindo aqui na nossa sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que a gente realiza a leitura. A gente está no primeiro capítulo da obra, Não Vim Destruir a Lei, esse é o nome do capítulo. E o item de hoje é o Cristo, o próprio Criador do Evangelho. Semana passada a gente falou sobre Moisés, que foi o primeiro item desse capítulo, que é o primeiro capítulo do livro. Então, aqueles que não assistiram, vocês podem entrar no perfil da associação, que vocês vão conseguir assistir. Deu um erro aqui no convite, deixa eu enviar de novo, só um pouquinho. A nossa convidada de hoje é a Vládia. Vládia, imagino que você já esteja ouvindo. Deve aparecer alguma notificação aí na tua tela agora, acabei de enviar para você aceitar. Eu vi agora que o Neto comentou que o som estava falhando, então se voltar a falhar, vocês me avisem novamente, por favor. Pessoal, às vezes a gente tem dificuldades técnicas, então vou pedir licença para vocês, porque eu estou me comunicando com a nossa convidada por aqui. Vládia, tá dando algum erro, eu não sei o motivo, eu envio o convite, mas logo em seguida já aparece a falha para mim. Só se certificar que tá com o celular, não o computador, e ver se você consegue me enviar a solicitação de participação. Aqui embaixo tem uma câmerazinha com um símbolo de mais, aqui embaixo, ou em algum lugar da sua tela tem pedir para entrar na live ou para participar. Vê se você consegue solicitar por aí para ver se dá certo. Gente, vale a pena a gente tentar burlar esses problemas tecnológicos, porque a nossa convidada de hoje ela é muito especial. A Vládia tem um carinho muito grande pela nossa casa e a gente por ela. A Vládia é trabalhadora do Amor e Humildade do Apóstolo. Então vamos ver se a gente consegue mais um pouquinho colocar a Vládia aqui. Eu vou tentar enviar o convite novamente também. O Instagram às vezes tem dessa, gente. Às vezes temos essas dificuldades. Mas seguindo, então, enquanto a gente vai tentando, às vezes a gente dá um tempinho também, o Instagram volta ao normal. A gente está no primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, que se chama... o item de hoje se chama O Cristo. Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar. E eu vou fazer a leitura só de um pedaço. Não vou fazer a leitura do texto como um todo. Mas antes da gente começar, eu vou tentar mais uma vez colocar a Vládia aqui. Agora a Vládia enviou o convite e eu aceitei. Agora acho que vai dar certo. Vamos para a nossa tentativa mais uma vez. Senão eu vou realizando a prece de abertura e a gente segue tentando depois mais um pouquinho. Mas eu aceitei agora o convite aqui da Vládia, de novo. Algum problema do Instagram. Eu clico em aceitar e não está aceitando. Deixa eu tentar enviar mais uma vez. Obrigada, gente, a paciência de vocês. Enviei mais uma vez o convite para a Vládia. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou realizando, enquanto isso, a nossa prece de abertura. Conseguimos botar a Vládia na tela. Oi, Vládia, boa noite. Boa noite, graças a Deus. Sempre dá certo, viu? A gente não pode... Dinossauro é fogo. Deu certo. Pessoal, essa é a Vládia, para quem não conhece. Vládia, obrigada por ter topado o nosso convite.
É sempre muito bom estar aqui com a Vládia. Vládia, bem-vinda. Eu que agradeço o convite, minha florzinha. Vládia, eu vou iniciar aqui fazendo a nossa prece de abertura e depois eu vou ler só um pedacinho do texto de hoje, para a gente não ocupar muito tempo com a leitura. E aí eu vou querer saber quais foram os seus entendimentos aí do nosso assunto de hoje. Então eu vou convidar todos vocês para a gente realizar a nossa prece de abertura, elevando os nossos corações ao Mestre amado Jesus. Possamos nos concentrar nestes breves momentos e imaginar os nossos lares sendo amparados e higienizados pelos espíritos amigos. Que podemos também nos conectar com a associação e com a espiritualidade amiga que coordena este trabalho. Que assim seja. Então, vou fazer a leitura. Para quem entrou depois da minha fala, a gente está no capítulo 1, que se chama Não Vim Destruir a Lei. Domingo passado, a gente estudou sobre Moisés, que foi o primeiro item. E hoje o assunto é o Cristo, o próprio Criador do nosso Evangelho. Então, é a leitura do capítulo 1, os itens 3 e 4. Eu vou fazer a leitura só do item 3. E depois a gente parte para os comentários e a gente conta com os comentários de vocês aqui no texto, nos comentários também. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Eu vou encerrar a leitura por aqui, porque vale a pena a gente usar o restinho do tempo para os comentários, mas convido vocês a fazerem a leitura do resto desse item e do item 4 também, porque é muito especial. Antes de passar a palavra para a Vládia, só relembrando que eu não sei se todo mundo conseguiu assistir domingo passado, que a gente falou de Moisés. O Rudinei, que foi o nosso convidado, ele relembrou, né? Que Moisés, ele trouxe as leis de Deus, que são os 10 mandamentos, e ele também trouxe as outras leis, que são chamadas leis de Moisés, que é olho por olho, dente por dente. Então a gente tem que saber diferenciar essas duas coisas. E aqui nesse texto começa falando, né, que Jesus ele não veio destruir a lei de Deus. Ele veio vivenciar e cumprir. As que ele modificou não foram as leis de Deus, foram as leis que Moisés trouxe. Então, só relembrando para aqueles que não conseguiram assistir domingo passado. Vládia, esse tema é muito especial, porque a gente está no início do Evangelho, a gente veio falar sobre o Cristo, né, sobre o propósito do seu trabalho. O que mais te chamou a atenção nesse item quando você releu ele? É porque quando a gente relê, a gente vê que Jesus faz um resumo, né? Da própria frase que ele já nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele nos dá nesta pequena frase as diretrizes de como nós vivermos a nossa vida, né? Que a coisa mais difícil ainda é amar a si. Que eu, amando a si, eu vou amar ao próximo. E amando ao próximo, amar a Deus. Então tá tudo interligado, né? E eu sempre digo que quando Jesus trouxe essa lei, que é a lei de amor, né? Tudo se resume nessa grande lei. A lei divina é a lei de amor, que nós todos estamos inseridos, da qual também nós fomos criados, porque o próprio João Evangelista diz que Deus é amor. Então nós somos filhos do amor, né? Só que ainda desconhecemos dentro de nós, né? Ele vem nos trazer a realidade da vida futura, da verdadeira vida, né?
que às vezes nós se apegamos tanto nessa, que nos serve também como uma grande experiência, né? Um grande aprendizado de descobertas pela diversidade de irmãos que aqui habitam, né? E é nesse contrastes com uns com os outros que a gente vai exercitando virtudes que ainda não possuímos e modificando o nosso olhar. Infelizmente, ainda através da dor, da decepção, né? Ainda porque estamos todos nós, como dizia um grande amigo, iludidos. Nós somos todos iludidos, né? Achando que aqui realmente é a verdadeira existência física. Embora eu sempre digo que vida é em todos os lugares, tanto num corpo físico como fora dele, né? Não está inseparável. Não tem como separar isso aí. Eu posso perder o corpo, mas vou continuar existindo. E o interessante disso tudo é que as religiões, a maioria tudo fala da vida após a morte, né? De uma outra existência, cada um de um jeito. E nós ainda estamos aqui nos perdendo nesse mundo, né? É uma pena ver vendo isso aí. Ô, Vlad, uma coisa que me chama muita atenção é que Jesus, quando ele esteve aqui conosco, ele poderia ter pregado os seus ensinamentos ou mudado a sociedade daquela época de N formas. N formas. Mas ele escolheu vivenciar a lei de Deus. Ele viveu, né? Ele não só falou, ele não só pregou, ele não quis mudar a legislação da época, ele não quis fazer grandes mudanças nisso, ele só viveu. Então ele ainda foi bonzinho, né, Vlad? Porque além de falar o que a gente tinha que fazer, ele ainda exemplificou pra gente. E o legal é que Jesus também fez isso para a realidade nossa, eu digo nossa porque nós estávamos lá, né? Daquela época, para o que a gente já conseguia entender. Por isso que Jesus trouxe muitas parábolas, às vezes tem palavras, tem coisas que hoje a gente acha que não faz mais muito sentido, mas faz. Mas ele usou dessa forma por causa daquela época. Então Jesus não quis trazer grandes mudanças, não trouxe outra forma, ele só trouxe o simples, o dia a dia, o básico, que a gente às vezes não consegue fazer, né, Vlad? Mas estamos tentando, pelo menos, já. Então, pode falar, Vlad. O que você me falando isso, eu me veio assim, ó. Ele era um espírito já puro, né? Isso consta até essa informação no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Um espírito puro que desceu, tomou um corpo para estar junto a nós. E o interessante, que foi o único título que ele aceitou, foi de mestre. Ele rebaixou assim, ó, com historinhas do dia a dia, cada um dos cuidadores das ovelhas, os pastores, as donas de casa, né? Cada vez ele botou cada um dentro do seu contexto, para as pessoas começarem a compreender. E o interessante é que a gente escuta até hoje, é que Jesus é Jesus, né? Mas todo o ensinamento dele, apesar das pessoas acharem difícil, é de uma clareza gigantesca se a gente começar a observar. Só que a gente quer traduzir para o tempo de hoje, mas era no tempo naquele tempo, no contexto daquela época. E às vezes os vocabulários se modificam, né? E a gente ainda traz como... Quando a gente estuda o evangelho mesmo, miudinho, né? Que tem aí, que a gente estuda, a gente vê que a gente às vezes se perde, até nas traduções. Mas a doutrina espírita veio para trazer essa clareza. Ele não bota num véu, ele levanta o véu de entendimento, né? Do entendimento. E nós ainda continuamos, parece, insistindo, talvez por medo, apegos de posturas milenares, né, seculares, e que não conseguimos abrir mão. E Jesus, assim,
O interessante é que eu mesmo olho assim, meu Deus, como ele era gigante mesmo, sabe? Um ser muito especial, muito especial. Porque ele poderia trazer grandes lideranças, né? Espíritos evoluídos de montão, com a cabeça bem aberta. Não, ele bota em 12 apóstolos, pescador, cobrador de imposto e tudo. Era essas pessoas demonstrando o quê? Que todos nós somos capazes. Todos nós somos capazes. Se eles compreenderam que eram bem parecidos conosco, se a gente ver as histórias dos apóstolos, né? Por que que nós também não compreendemos? Por que será que a gente tem tanto bloqueio de achar que aquilo só está nos livros, né? Só está ali. E ele viveu, mostrou, demonstrou, dizendo que todos somos capazes. Porque ele não ensinou barbaridade, não. São coisas simples. Tanto que no Livro dos Espíritos fala, né? Pequenos esforços, nós podemos nos transformar por pequenos esforços. Pouco esforço, que é esforço diário, é uma coisinha mínima, né? Ai, não vou me estressar agora, vou me calar um pouco, vou me calar até acalmar, baixar a poeira. Mas a gente abre a boca, entramos na. E Jesus veio demonstrar: não, amai os vossos inimigos. Fazer o bem ao que vos odeio, orai pelos que vos perseguem e caluniam, né? Olha os ensinamentos deles. Mas isso tudo a gente vai, mas que absurdo! É porque ainda está atrelado muito ao nosso egoísmo, né? O orgulho, né? Da gente mesmo, né? Esse é Jesus, meu Deus do céu, eu tenho ele assim, já que a gente às vezes não compreende nem Deus direito ainda. Ele falou, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o Pai senão por ele. Então, quer dizer, mostrando, desapega, para de tanta prepotência, arrogância. A vida, eu mesmo digo, a vida é, Jesus veio mostrar a simplicidade da vida. Né? E a gente Sermos. sabe disso tudo, né, Vlad? A gente sabe por quê. Lá no Livro dos Espíritos, inclusive, tem uma pergunta de Kardec, porque Kardec também foi excepcional, né? Kardec sabia tudo que ele estava questionando ali, que são as mesmas dúvidas que a gente tem. Isso é ótimo, né? Kardec pergunta onde que está escrita essas leis de Deus, né? Que foi o que Jesus veio pregar. E a resposta dos Espíritos é que está na nossa consciência. Então a gente sabe o que é o correto. A gente tem o bem dentro de nós, a gente tem essa lei cravada em nós. Só que daí em seguida vem a pergunta que é né, a 621, para quem tem interesse, que aí Kardec pergunta, ué, se as leis de Deus estão na nossa consciência, por que que precisa vir alguém, ou algumas pessoas, ou algumas doutrinas, enfim, relembrar, ensinar, né? Qual é a necessidade de ser revelada essas leis, então, se elas estão conosco? E aí os espíritos sabiamente respondem também: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Olha só, tem em nós, a gente esquece, a gente despreza e Deus é tão bom que ele veio relembrar. E não é uma vez, né? Não é duas. Moisés esteve aqui para fazer isso. Jesus esteve aqui fazendo isso. A doutrina espírita agora está aqui fazendo isso também. Então, a gente que despreza, a gente que esquece, pelo que a Vládia falou, né, Vládia? Nosso orgulho, egoísmo, nosso apego com a vida material. E foi por isso que Jesus veio, só para nos relembrar algo que, na verdade, a gente já sabe, né, Vládia? Por isso que está lá no próprio Livro dos Espíritos que diz assim, da felicidade e infelicidade, né? A gente é infeliz porque nos afastamos da lei. É bem isso mesmo, Vládia. E, Vládia, você até comentou ali de Jesus, de algumas coisas que ele veio e nos ensinou, até trouxe algumas frases dele. E eu lembrei que eu até anotei aqui uma comparação, né? Porque o nosso assunto do domingo passado foi Moisés. Então a gente está fazendo uma ligação. Moisés, depois veio Cristo, e o tema da semana que vem, um spoiler já, é o Espiritismo.
Então, qual é a ligação desses três? Qual foi a contribuição de um para com o outro? O que uma coisa mudou da outra? E aí, o que eu anotei aqui? Que Moisés, ele ensinou o quê? Olho por olho, dente por dente. E foram essas leis, que eram as de Moisés, não as de Deus, que Jesus veio sim modificar. Então, Moisés falou olho por olho, dente por dente, porque naquela época era isso que era possível. Porque antes, né, Vlad, o que a gente fazia? Alguém matava alguém que a gente gostava, a gente ia lá e matava a família inteira. A gente devolvia com muito mais. Então, Moisés veio botar um pouquinho de ordem e falou, peraí, um por um, né? Matou a tua esposa, tu vai lá e mata a esposa também, e deu, né? Então, Jesus veio dar um passo adiante, porque daí a sociedade já estava mais evoluída. Então, Moisés ensinou olho por olho, dente por dente, e Jesus ensinou ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que a gente tem que começar a expandir esse olhar de próximo, né, Vlad? O próximo não é aquela pessoa que eu gosto, que pensa igual a mim, que tá tudo certo. O próximo é todo mundo. É todo mundo, é a humanidade. A gente ainda tá longe disso. Mas a gente tem que ir exercitando, né, Vlad? Começando dentro de casa, que é grande desafio. Com certeza, né? Porque Moisés foi a primeira revelação, Jesus segundo, e a doutrina espírita a terceira, né? Então, quando você falou assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu me recordo do próximo, né? Quando aquele doutor da lei chegou para Jesus para falar quem é o próximo, né? Aí o Jesus ainda pergunta assim, como é que você lê? Como você lê a lei? E ele era um doutor da lei, conhecedor das escrituras mosaicas e tudo mais, e ele disse, amarás, Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então faça isso. Jesus falou, então faça isso. Porque isso também está... Moisés chegou a dizer sobre isso também, entendeu? E o que acontece? O que Jesus fez? Jesus veio até aumentar a visão, porque ele fala assim, Jesus, ele botou lá, no 10 mandamentos, não matarás. Aí ele falou, né? Moisés diz, né? Não matarás. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que disser terraca, o teu irmão, quer dizer, ele começou a ampliar até os 10 mandamentos. Ele começou a ampliar a visão de todos nós, Jesus, para mostrar assim, olha, não leva tudo ao pé, a coisa ao pé da letra, né? Ao pé da letra, que a gente levava tudo ao pé da letra. Ele sempre botou, não pode cair, se alguém caminha uma família, caminha mais duas. A mulher que trai, o adúltero, que não sei o quê, também é adultério fazer outras coisas, né? Que é adulterar a lei, não é só adultério de outras coisas. Então, Jesus veio com uma grande bondade, sabe? Porque Moisés também era um enviado dele, né? Se a gente parar para pensar, Moisés também é um enviado do Cristo, o governador do planeta que governa tudo, né? Então, as outras coisas que adentraram foram coisas humanas, até que ele colocou Moisés para, como você bem falou, apaziguar um povo um tanto rebelde, que ainda cultuava o bezerro de ouro. E Jesus veio trazer o levantar o altar, que é levantar o que? O altar de si mesmo, aonde você estiver plantado, seja onde for, em direção a Deus, na prática do bem, na prática do amor. Tanto que ele diz, né? Se você tem algo contra teu irmão, vem fazer uma oferenda no altar. Olha só, trazendo lá a leitura de Moisés, que se ofertava oferendas no altares, né? Não, deixa a oferenda, vai reconciliar com teu irmão e depois volta aqui. É aquela coisa, não é da boca para fora, né? As coisas não podem ser aparências, as coisas não podem ser superficiais, tem que ser verdadeiras. E verdadeiras, tantas palavras como ações,
proveniente da inteligência, claro, do conhecimento, mas também do coração. Unir as duas coisas. Jesus veio trazer isso aí. Vamos unir, né, as duas coisas numa solidariedade sem fim, porque está tudo interligado, né? Até eles falam aqui, né? A família de dentro de casa, depois a família do planeta, a família universal. Nada está separado. Quando nós tivermos realmente essa certeza, essa visão, vai acabar guerras, violências e tudo mais, porque com a mesma medida que medide, sereis medidos, né? Tá aí a lei de olho por olho, dente por dente, é aquela que fazer, vai retornar para você também. Ele já fez essa leitura, né? Roubou, corta a mão. Não, não é isso aí. Roubou, corte aquilo que te fez praticar esse ato. Jesus ampliou tudo mais, né? Foi isso que ele quis dizer. E a gente tem que olhar para esse nosso guia, esse nosso mestre, que foi o título que ele aceitou, né, Vládia? Mestre é alguém que ensina algo, e foi o que Jesus fez, ele ensinou, né? E esse amigo, não como uma pessoa, uma personalidade, um ser que esteve aqui entre nós, que trouxe lá, junto com os discípulos, apóstolos, esses ensinamentos. Porque Jesus é hoje, né? É aqui, ele ainda está conosco. Os ensinamentos deles não é lá de 2000 e poucos anos atrás. São agora, são atuais. Às vezes a gente lê tanto, né, Vlad? Estuda tanto, mas com a cabeça lá no passado, em algo que já se passou, distante. E na verdade, não. Eu acho que é isso que responde uma pergunta que a Fábio deixou aqui. A Fábio fez uma reflexão assim: quando será que em nossos corações será realmente antes e depois de Jesus, né? Será marcado. É quando a gente viver com Jesus agora, no nosso dia a dia, né, Vlad? É quando a gente tem uma dúvida. Será que a gente lembra de Jesus no momento de dúvida? Quando a gente está em um momento de tentação, será que a gente lembra de Jesus? E até depois que a gente erra, erramos, todo mundo erra, a gente vai errar. Será que a gente lembra de Jesus após o erro? Porque Jesus perdoou. Pedro, né, quando a Vádia falou deles, quando Pedro negou Cristo, Jesus perdoou, Judas perdoou, Maria de Magdala. Jesus nem precisou perdoar, né, Vádia, para ser bem sincera, porque Jesus não se sentiu ofendido. Nem se sentiu ofendido, então nem precisou perdoar. Mas, gente, a gente não pode também ficar preso na culpa, né, Vládia? Nessa sensação de que a gente, mas Jesus é Jesus. Eu sou eu erro, eu ainda sou imperfeito, somos imperfeitos. Mas Jesus está aqui para nos ajudar e Jesus é esse amigo, esse mestre vivo. Agora, no nosso dia a dia, a gente tem que lembrar dele nas coisas grandes e nas coisas pequenininhas também. Eu acho que é assim que a nossa vida vai ser marcada, com antes e depois de Jesus, quando a gente lembrar dele a todos os instantes da vida. É que a gente ainda, muitos ainda trazem Jesus preso na cruz, nesse símbolo, né? E os espíritas, nós como espíritas que estudamos, Jesus já está no meio de nós, né? Eu sempre digo assim, apesar de que a gente está esperando a vinda de Jesus, né, numa nuvem, os anjos para descer à terra, para melhorar o planeta, separar os bodes das ovelhas. Não é assim, não é assim, né? Eu sempre digo que Jesus já está no meio de nós, no momento que, como você mesmo falou, cada um de nós vivenciar plenamente os seus ensinamentos. Os ensinamentos dele não é para ficar bonito nos livros. Por isso que ele diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas o que a gente faz quando está cansado e sobrecarregado? Vamos buscar outras coisas para poder esquecer, para aliviar nossas dores, aliviar nossas angústias. É tanta ansiedade, é tanto tormento, é tanta depressão, porque ainda nós não fomos até Ele. E Ele está aqui. Ele não disse que Ele e o Pai eram um. Por que ele dizia que eu e o Pai somos um? Porque ele já vivia a lei de Deus. Não que ele seja Deus, ele vivia a sua lei. Ele já está no Pai.
né? Então ele diz assim, cada fio do vosso cabelo está contado por Deus, meu filho. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. E é isso que Jesus veio trazer, veio também trazer um Deus de amor, um Pai misericordioso, não um Pai que pune, que castiga, que muita gente ainda acredita até hoje. Deus é misericórdia. Meu Deus, a gente tem tanta prova disso, principalmente que nós que trabalhamos, às vezes, em grupos mediúnicos, né? A misericórdia dele, daqueles espíritos atormentados, daqui a pouco o coração abre, assim, e acolhe com todo amor, por isso que diz, com todo erro, com todo equívoco. Ele dá sempre nos oportunidade para nós sermos diferentes. Quando eu falo de Jesus, eu tenho vontade de chorar, minha flor. Eu me emociono, porque ele tem um amor gigantesco por nós. É nós que nos afastamos dele. É nós que bloqueamos ele, porque nós estamos nele também. Ele sabe de todos nós. Ele não sabia os nomes de todos os apóstolos? Ninguém se identificou. Ele chamou Pedro, o André, vamos para frente, vem. Você acha que ele não conhece o nosso nome? Não conhece cada um de nós? Conhece. Confiemos mais, né? Nessa proximidade de buscar ele. Não adianta, por mais que a gente se esforce em negar isso, nós só vamos encontrar paz, serenidade, apesar de todos os problemas que o planeta está passando, é seguindo ele. A serenidade é um mar, eu sempre digo que é um lago interno. Pode estar tudo um caos fora de nós. Não é que vai tirar os problemas, porque nós estamos no planeta de prova e expiação. Mas vai nos dar o quê? A certeza que tudo passa. Tudo vai passar. Tudo é aprendizado provisório. E que se agarremos nele. Façamos o bem. E a prece é a grande, como diz no Evangelho, a ligação entre a terra e o céu. A prece. Para que nos fortaleçamos e ligamos a Cristo. Vlad, eu até tinha outros comentários para fazer, mas essa tua fala emocionada, com esse carinho por Jesus, resumiu tanto o assunto de hoje. Eu acho que passasse. Eu não sei pro pessoal que está assistindo, para mim, tu passou todo esse teu sentimento por Jesus e que ele também tem por nós. Então eu acho que por mim a gente encerra por aqui, porque a tua fala foi magnífica, foi e não são as palavras, né, Vlad? É o sentimento que a gente tem quando a gente fala de Jesus. E você transmitiu esse sentimento, por isso que eu tinha certeza que você seria a convidada perfeita para a noite de hoje para falar de Jesus, porque tu traz esse carinho. Então, eu só queria ler um comentário da Fábio que ela deixou aqui de uma música espírita que fala assim: toda vez que penso em Jesus, meu coração se enche de luz. É um trechinho de uma música espírita. Então é isso, que a gente pense mais em Jesus, né, Vlad? Nessa semana agora que se inicia, a gente sempre gosta no final do Evangelho, Vlad, de deixar uma tarefinha de casa. O Carlos Aldir, que ensinou a gente em grupos de estudos, uma tarefinha para a semana. Então, a tarefinha para essa semana é que a gente pense mais em Jesus, que a gente lembre mais de Jesus na nossa vida. Porque esse convite que Jesus fez ali para o Simão Pedro, para os apóstolos, que ele sabia todos os nomes, ele faz para a gente. Todos os dias, Jesus está nos fazendo o mesmo convite. Então, que a gente lembre disso e aceite o convite de Jesus. Vládia, queres comentar mais alguma coisa para a gente encerrar? Apenas isso. Quando a dúvida bater na nossa vida, em qualquer situação que tivermos, que às vezes bate dúvidas, como agir, perguntemos o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Com certeza a resposta virá. Está aí um caminho, até para essa semana também, que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Obrigada, Vládia, pelas palavras, por estar aqui conosco. Eu queria te convidar para encerrar fazendo a nossa prece. Pode ser? Pode.
Obrigada. Ó Jesus, divino portador da graça, da libertação de nossas almas. Dai-nos força e coragem, Senhor. Dai-nos a certeza de que um mundo melhor se abrirá em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a todos que aqui se encontram. Onde houver uma dor e um sofrimento, rogamos que envie seus mensageiros de luz, Senhor, para acalmar, tranquilizar, dar coragem e esperança no coração de todos os irmãos. Que ilumine este planeta, Senhor, e toda os seus habitantes, e nos auxilie, Senhor, a permanecermos no caminho que conduz a Ti, hoje e sempre. Obrigada por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Vlad. Obrigada ao pessoal que acompanhou. A gente espera vocês domingo que vem aqui. A gente vai falar sobre o Espiritismo, seguindo nesse mesmo capítulo. Então, boa semana para vocês e boa noite. Boa noite, Vlad. Boa noite, meu amor.